A gente teve uma decisão importante do marco temporal pelo Senado, agora está na mão do presidente, e ele trouxe uma comparação entre as terras indígenas aqui dos Estados Unidos, como vivem os índios aqui e lá, e principalmente como é que a gente pode fazer essa transição, inserir, né, o que a gente deveria realmente se preocupar numa questão como essa, mesmo garantindo a nossa segurança jurídica, quais são realmente os elementos que compõem ali que seriam importantes. Eu acho que essas duas coisas. João? Letícia, o que me chamou a atenção para esse assunto foi um contato que eu tive, uma conversa que eu tive em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, numa reunião com um cacique. E esse cacique estava lá com mais uns 3 índios e um jovem também junto. Esse cacique me falou assim, olha, eu preferia receber, eu recebo 6.000 cestas de alimentos na minha tribo, eu preferia ter 6.000 empregos do que 6.000 cestas. E eu quero que a minha tribo seja emancipada, que o pessoal ganhe seu dinheiro, etc. E eu perguntei, mas quantos caciques pensam como você? Ele falou, olha, não sei, mas esse é o meu pensamento. E ele estava lá exatamente na Copa Sul, lá fazendo uma visão de como poderia aproximar a nação dele, né, a tribo dele, com o desenvolvimento. Aí, o tema todo esse envolvendo situação indígena. E uma coisa que eu nunca vi, se existe, o Roberto deve conhecer isso, sem dúvida, mas eu nunca tinha visto assim, como é a situação indígena nos Estados Unidos. Né? Aí eu fui olhar, e acho que ali tem coisa para a gente ver com mais profundidade. E teve um ato, um New Deal, que foi redigido em 1934, cujo objetivo do New Deal é self-governance, autogovernança e emancipação. Houve ali investimentos educacionais, infraestruturais, etc., e o objetivo é que as tribos indígenas possam desenvolver atividades comerciais, negócios, agricultura, turismo, posto de gasolina, lojas, inclusive cassinos. Podem ter cassinos para promover e desenvolver o turismo, e esses cassinos são, inclusive, autorizados até em estados que não permitem o jogo, mas dentro da reserva permite. E uma curiosidade, Letícia, muito grande, no estado do Novo México, a Tesla, querendo vender carros elétricos direto a consumidor, a lei do estado do Novo México não permite, tem que ser através de dealers, de distribuidores. Mas dentro da reserva daquele estado, a reserva indígena daquele estado, pode, a lei permite, a lei da reserva indígena permite. Então, a Tesla instalou um grande showroom de carro elétrico à venda dentro da reserva. Então, a diferença, e até eu brinquei com isso, os americanos criaram o conceito agribusiness e acho que criaram também o conceito Indian business. E aqui, eu sei que falar disso é delicado, envolve muita sensibilidade, e falo isso com todo o respeito humano aos povos originários, aos ancestrais, às suas culturas, né? Mas eu acho que tem alguma coisa que a gente poderia olhar nesse sentido da autogovernança e da emancipação. E também uma coisa que me chamou a atenção é que não há um vínculo da política ambiental agregada a índios tomar conta disso. A política ambiental é muito maior do que o aspecto dos índios. 2,5 milhões de indígenas é a população norte-americana, metade não vive dentro das reservas, e eles têm lá 22 milhões de hectares de áreas de reserva. Aqui no Brasil nós temos 120, mais ou menos 120 milhões. Agora, é lógico, é muito diferente o nosso processo deles, cultural, etc, etc, etc. Porém, me chamou muito a atenção o objetivo de governance e emancipação da população indígena. João, você traz para a mesa algumas discussões importantes, porque a gente pode trazer, além de dignidade, a gente ouvir mais esses índios e as suas vontades, né? Além do que deve ser colocado, para que eles também sejam usados menos como massa de manobra de certas ONGs e de interesses pessoais de alguns grupos, né? Então, acho que você deveria
levar essa mensagem um pouco para frente, de exemplo, aí, bastante para frente, que a gente possa refletir num desenvolvimento, numa emancipação, igual você trouxe. Gostei muito do que você escreveu.